Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a Palavra e nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João sobre o tema A Segurança da Salvação em Cristo. Você que tem acompanhado as nossas transmissões, os nossos estudos. Hoje nós iremos iniciar o capítulo de número 2 e hoje o tema do nosso estudo será Jesus, o nosso advogado. Então eu gostaria de pedir para os irmãos que abram suas Bíblias comigo na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Nós iremos ler os dois primeiros versos. João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Amém. Então João começa o capítulo de número 2, como nós já falamos, nos encontros anteriores, de uma forma cordial, gentil, amável, se direcionando ali àquelas pessoas, aos seus filhos na fé, aquela igreja, como filhinhos. Esse era o modo do apóstolo João tratar as pessoas daquela comunidade, se direcionando a ele como filhinhos. Lembrando que João aqui já era um homem idoso, era o último dos apóstolos vivos, daquele colégio apostólico que esteve com Jesus, os 12, depois Paulo. João é o único que ainda permanece vivo e encontrando essa necessidade de transmitir os ensinamentos de Jesus para os cristãos, para os presbíteros principalmente, porque eles iriam administrar e ajudar a igreja na sua organização. Então era importante que essa primeira geração, essa geração a qual andou com Jesus, estava se acabando, porque João era o último dos apóstolos vivos, mas a igreja precisava continuar no ensino apostólico, que é derivado do ensino de Jesus Cristo. Então ele começa o capítulo 2 dizendo: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então, portanto, a ordem para a vida de todo cristão é não pecar. O pecado ele não pode ser um hábito, ele não pode ser uma prática na vida do cristão. O hábito, ele tem que ser o pecado, ele tem que ser um acidente. Não pode se tornar um hábito em nossas vidas. O pecado, ele pode ser comparado a um homem que, andando pela rua, tropeça em uma pedra, e se machuca. Quando ele passar novamente por aquele caminho, ele não irá mais tropeçar, porque ele sabe que ali existe uma pedra e ela é perigosa. Então aquele homem, ele sabiamente irá se desviar daquela pedra. E esse é o sentido do pecado na vida do cristão. O pecado ele tem que acontecer como um acidente de percurso, não como algo habitual, algo prático que se torna um vício, que constantemente está acontecendo na vida do cristão. Então João diz:
essas coisas, né? Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então essa é a intenção, né, do apóstolo João. E é interessante lembrarmos, né, que quanto mais nos aproximamos da Bíblia, mais longe ficamos do pecado, né? Eu lhes escrevo estas coisas para que não pequem. A Bíblia, ela nos ajuda a levar uma vida em santidade, em piedade, né, em devoção ao nosso Deus. Alguém certa vez já disse, né? Ou a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. E esta é uma grande verdade. A Bíblia, ela nos ajuda. A Bíblia, ela nos fortalece, ela nos dá direção, ela nos dá sabedoria, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro ao qual nós podemos ler e o autor dela se faz presente ali conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Então escrevam essas coisas para que não pequem. E ele continua dizendo, mas se alguém pecar, se alguém se distrair, se alguém sofrer um incidente na sua caminhada e porventura pecar, né? João diz, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se alguém pecar, não há motivo para desespero. Não podemos achar que porque pecamos, que perdemos a salvação, que Deus não nos ama, né? Que tudo se acabou. Não, precisamos acalmar o nosso coração e entender que se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é sobre isso que nós vamos meditar, né, nesse estudo aqui da Palavra de Deus. O primeiro ponto é o método incomparável de Jesus. Né? O método incomparável de Jesus. Né? Jesus, ele sendo o nosso advogado, ele tem um método incomparável, né, para advogar a nossa causa. Por que João ele coloca a figura de Jesus aqui como um advogado? Porque Jesus é o único que pode fazer esta intermediação entre o homem e Deus. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Nenhum santo, nenhum pastor, nenhum apóstolo, né, nada, nem ninguém pode ser mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem, como o apóstolo Paulo diz lá na sua carta em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5. Somente Jesus é o mediador. E João coloca a figura de Jesus como mediador, como um advogado. Então, se pecarmos perante o tribunal de Deus, Jesus, ele é o nosso advogado. E o seu método, ele é incomparável, porque Jesus é justo. Jesus tem total propriedade para advogar a nossa causa. Jesus, ele tem poder, ele tem argumentos. Jesus, ele tem total condição, para advogar a nossa causa, porque ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. Por isso ele pode advogar a nossa causa, porque se pecarmos, Jesus pode dizer, eu morri pelo pecado dele. Por isso nós temos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós pecamos, Deus, o Pai, não enxerga em nós mais o pecado que tínhamos anteriormente, mas Ele enxerga em nós o sacrifício
do Filho, o sangue do Cordeiro, que nos redime e que limpa os nossos pecados. Por isso, se pecarmos, não é motivo para nos desesperarmos, mas sim de nos achegarmos diante de Deus, confessarmos a nossa falha, não fazer como Adão. Não temos necessidade de fazer como Adão, se esconder do Senhor, mas não, chegar humildemente diante do trono da graça e clamar por perdão, na certeza que temos um advogado ao nosso lado, Jesus Cristo, o justo, que irá advogar a nossa causa e irá conceder a nós o perdão do Pai. Então o seu método, ele é incomparável. Nada se compara ao método de Jesus. Jesus, o advogado supremo, o advogado que não perdeu nenhuma causa, nunca perdeu e jamais irá perder. Jesus é vencedor e nós somos vencedores juntos com Ele. O segundo ponto se encontra no versículo de número 2, a qual o apóstolo João diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo João está dizendo aqui, que agora, além do método de Jesus ser incomparável, ele vai dizer que, o segundo ponto que nós iremos meditar, João vai dizer sim que o seu método é eficaz. Ele é incomparável e ele é eficaz. Por que ele é eficaz? Por que o método de Jesus é eficaz? Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Há um costume antigo, há um costume de lendas e histórias, que quando os deuses eles estavam furiosos, irados, e precisavam que a sua ira fosse aplacada, fosse apaziguada, os homens deveriam oferecer sacrifícios a esse Deus para que a sua ira diminuísse e ele não ferisse os homens. Tudo isso derivado, muitas das culturas pagãs que acreditam em deuses. Mas aqui, se nós olharmos bem, Deus, ele não aceitou sacrifícios de animais e oferendas, mas ele próprio se entregou por nós. Ele próprio se entregou por nós. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O próprio Cristo se entregou por nós. Então ele sabe o que ele está advogando, o que ele está fazendo. Ele sabe, ele conhece, ele tem propriedade para isso. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se entregou, por isso o seu método é eficaz. Não há necessidade nenhuma mais de que alguém se entregue pelo pecado do outro. Não, Jesus já fez isso por nós, lá na cruz. Lá na cruz, ele fez isso por nós. A cruz de Cristo, ela demonstra ali o amor de Deus para conosco, que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. E esse método ele é eficaz, porque o apóstolo João continua dizendo, mas não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, Jesus morreu, e aqui entra um ponto interessante, porque muitos acreditam, quando o apóstolo João diz aqui ao mundo inteiro, é que Jesus morreu por todos, e entra aqui uma
uma linha de pensamento teológica chamada universalismo. E as pessoas que acreditam nisso creem que Jesus morreu por todos os homens. E qual é o perigo de nós acreditarmos nisso? Se concordarmos que Jesus morreu por todos os homens, e existem pessoas que já morreram e foram condenadas porque nunca se arrependeram dos seus pecados e morreram, em seus pecados, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus ele foi em vão, ou então insuficiente, porque essas pessoas não conseguiram se salvar. Jesus morreu por elas, mas elas morreram em seus pecados. Então Jesus, morreu em vão, morreu só para salvar alguns. Esse é o perigo de nós acreditarmos nessa linha de pensamento. Quando o apóstolo João diz aqui o mundo inteiro, João está se referindo aqui à totalidade do mundo e não à individualidade. João, ele diz a respeito da totalidade. Jesus morreu por todos os povos, línguas e nações. Jesus não morreu somente para o povo de Israel. Jesus não morreu somente para os gregos. Não, por todos. Por todos, Jesus morreu na sua totalidade. Por isso você encontra hoje um cristão na América, você encontra um cristão na África, na Ásia, na Oceania. Existem pessoas que confessam o nome de Cristo aqui no Brasil, lá no Japão, lá na Indonésia, lá no Egito, lá na França, em todos os lugares, porque Cristo morreu por eles, morreu pelos seus pecados, uma única vez e totalmente suficiente. Não é preciso mais sacrifício humano, para que os nossos pecados venham ser perdoados. Ele é a propiciação. Jesus morreu por nós e isso é suficiente para que os nossos pecados sejam limpos e purificados pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que muitos hoje não confessam Jesus como seu Salvador e não o querem como seu advogado para que sejam purificados de seus pecados. Então precisamos tomar cuidado, porque Jesus hoje ele é advogado, mas quando ele vier nas nuvens para buscar o seu povo, ele irá vir como um juiz e irá aplicar a sua justiça, que é santa, que é pura, que é infalível. Que o nosso coração se aqueça, que possamos nos encorajar e nos animar, sabendo que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que nos livra de toda a acusação, que perdoa os nossos pecados e restaura a nossa vida. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Fique com Deus e até lá.
te adorar.